Trabalho em um gás ideal. P vezes ΔV. Pressão vezes variação de volume. Delfrânio, quais são os cuidados que eu preciso ter com os sinais para usar essa fórmula? Primeiro, não há preocupação com o sinal da pressão, porque vai aparecer para a gente positivo sempre. Os cuidados necessários são com os sinais do ΔV, da variação de volume, porque há duas possibilidades. Esse ΔV pode ser positivo, no caso em que o gás sofre uma expansão, quando o seu volume aumenta. Mas também é possível que o ΔV seja negativo, na condição em que o volume do gás diminui e ele sofre uma compressão. Convém dar uma olhada nas duas situações. Primeiro, se você tem o gás ocupando um certo volume inicial, como esse que eu estou mostrando aqui, o espaço não é muito grande e as moléculas ficam bem juntinhas. Se, numa transformação termodinâmica qualquer, esse espaço aumenta, então as mesmas moléculas passam a ter mais espaço para ocupar, um volume final maior que o inicial. Fica evidente que nessa expansão as paredes do recipiente foram empurradas pelo gás. E nesse caso nós dissemos que trabalho é realizado pelo gás, porque o gás é quem provoca o deslocamento das paredes do recipiente. Nesse caso fica evidente que o volume final é maior do que o volume inicial, o que significa um ΔV positivo. Nesse caso em que o gás sofre uma expansão. A segunda possibilidade é nós termos o gás ocupando inicialmente um grande volume, então as moléculas têm muito espaço para ocupar e elas ficam afastadas umas das outras, e numa transformação termodinâmica qualquer, o gás passa a ocupar um volume final menor que o inicial. Nesse caso, fica evidente que uma ação sobre o gás. Nesse caso, as paredes do recipiente é quem fazem força sobre o gás. Nesse caso, nós dizemos que trabalho foi realizado sobre o gás. Isso significa que o volume final passa a ser menor do que o volume inicial, provocando um ΔV negativo, no caso em que o gás sofre uma compressão. E aí, agora é o trabalho da matemática. Mais e mais dá mais e menos dá menos. O que significa dizer que nós temos duas possibilidades para o sinal do trabalho. Esse trabalho pode ser positivo quando o gás sofre uma expansão. Mas, e é onde você precisa tomar mais cuidado, o trabalho pode aparecer negativo quando a situação afirmar que o gás sofreu uma compressão. Lembrando sempre que é preciso tomar cuidado com o sinal negativo, porque se você esquece de colocar o sinal negativo, você acaba perdendo uma questão. Positivo não é problema. Lembra sempre, 10 e mais 10 dá no mesmo. Então, até quando você esquece o sinal positivo, tu ainda acerta a questão. Inscreva-se no canal para você ser avisado por e-mail toda vez que um vídeo novo for publicado. Se tiver curtido o vídeo, ajude a manter o canal no ar. Clica logo aí embaixo e dá um joinha. Em caso de dúvida ou sugestão, logo mais abaixo tem a parte dos comentários. É só você escrever lá que eu te respondo. Valeu!